Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma apresentação um pouco diferente. A gente está num momento bem desconfortável para todos nós. E então eu resolvi sair um pouco, né, dessa situação que a gente está assim de desconforto e revisitar alguma outra coisa, assim, alguma vivência em uroginecologia e uma vivência que para mim foi inspiradora. E às vezes eu acho que a gente às vezes precisa sair, né? Sair da nossa dia a dia, da nossa rotina, para enxergar algumas coisas e para requalificar as coisas que a gente já tem e requalificar as vivências que a gente já tem e as coisas que a gente tem a possibilidade de viver para frente. Então, eu dei o nome de inspiração, vivências em uroginecologia, inspiração. Na verdade, tem mais de uma aula dessas de vivências, mas eu vou falar para vocês hoje sobre essa, que é uma que para mim foi bastante importante, que de alguma forma me fez um pouco do que eu sou. Eu sou o professor Lucas, então, sou professor da PUC. Professor da PUC. Então, em 2010, eu estava andando pelos corredores do hospital, esse cidadão aí que está na foto, hospital da PUC, visitou a Vila Fátima, visitou o hospital, e ele era um ginecologista do Congo, né? Que é uma coisa bem atípica, né? O médico da cirurgia plástica, o Dr. Milton, trouxe esse cara e era um ginecologista do Congo, e eu pensei, pô, que interessante, o cara trabalha no Congo, veio até Porto Alegre para falar, ele tinha algumas participações, ia falar em alguns eventos e tal, e me deixou muito curioso. Então eu pensei, bom, preciso falar com esse cara, preciso saber o que ele tem para falar, o que esse cara tem de interessante, né, para se deslocar de tão longe, assim, era a primeira vez que ele vinha no Brasil, trazido então pelo Dr. Milton, e a gente teve algumas conversas assim. E esse cara, quando conversei muito pouco, rapidamente com ele, obviamente, né, e ele falou assim, o senhor sabe qual a relação, né, um super respeito, assim, qual a relação entre o teu celular e a minha prática? Falando para mim, né? Eu lá tinha, sei lá, acho que era um Nokia 5120 da vida, ou sei lá, não me lembro, era um celular, não tinha tantos anos assim como tem hoje essa tanta tecnologia. E eu fiquei pensando, pô, sei lá, o cara dá aula à distância, o cara não sei o quê, e aí ele me contou uma história que eu vou falar brevemente para vocês, e que depois eu acabei acompanhando em outras situações. Ele me contou que o país dele, que é o Congo, tinha uma guerra civil, mas que era uma guerra civil que não tinha uma motivação política, não era briga por governo ou por quem vai ser o presidente, não tinha uma motivação religiosa, não era um negócio que, né, os muçulmanos, sei lá, os judeus, e era uma briga que era financiada pelo meu celular, ele falou, ou na verdade pela tecnologia, né? Então as grandes, na fala dele, né? Eu fui para ver o cara, o que ele tinha para falar de gineco, e o cara começou a me falar do meu celular. Então ele falou assim, as grandes corporações incentivam as milícias do meu país a brigarem entre elas pelo domínio do coltan. E tipo, o inglês dele não era lá essas coisas, tá? Eles falam francês no Congo. Então eu ficava perdendo algumas palavras, depois eu tive que procurar. E ele falou que o tal do coltan é uma conjugação de dois metais que são usados lá, que são usados em nanotecnologia e que está na tecnologia da maioria dos celulares, que isso tem muito no país dele. Então ele diz que as corporações estão estimulando a guerra civil entre as milícias deles lá, para que pudessem explorar e vender o coltan por uns valores melhores e tal, acabavam explorando isso que guiava a guerra civil deles. Então era uma guerra centrada muito na questão financeira, na grana mesmo, não tinha a ver com política ou com religião.
um país absolutamente pobre, é um dos países mais pobres do mundo, né? O Congo. E nessa guerra civil, então, para chegar na prática dele, o estupro era usado como uma arma de guerra. E aí ele fez um discurso gigante sobre estupro e eu pensei, putz, eu vim aqui ver o cara falar que ele faz de gineco no Congo, qual é a prática do cara no Congo, e ele vem me falar de coisas tão distantes do que eu esperava que ele viesse me contar, né? Então ele diz que o estupro é uma arma de guerra lá, que as milícias, quando chegam nos lugares, elas estupram as mulheres acabam sendo rejeitadas pelas famílias e acabam então indo recorrer aos grandes centros, os centros maiores, né, para fazer a correção das alterações relacionadas ao estupro, porque são diversos, é guerra, né, então diversos soldados, diversos lesões que essas mulheres têm, fora a rejeição da própria família. Então isso acaba com as cidades, né, e acaba fazendo com que as milícias consigam assumir esses lugares. E essas são as mulheres que ele atendia. Essas são as mulheres para quem ele dedicava a vida naquela época, né? A gente está falando lá de 2010. E aí sim que ele entrou a falar na questão das reconstruções e de todas as práticas que ele tinha em relação a isso, atendendo milhares de mulheres vítimas da própria guerra e vítimas dos abusos da guerra. Então ele identificava o estupro como uma arma de guerra e uma arma muito intensa, né? E era essa a prática dele. E ele achava que essa prática, e eu pensei, pô, vou parar de usar celular, né? Mas ele achava que, na verdade, obviamente não era esse o problema sim era conseguir abrir os olhos de todos para isso e destinar uma atenção maior a esses países da África que sofrem com uma pobreza extrema e a uma regulamentação dessa exploração e dessas interferências externas, né? Então isso que era a luta dele. Então o cara era muito mais do que um ginecologista, ele era muito mais um ativista, um feminista, do que um ginecologista propriamente dito. E esse cara, bom, eu falei com esse cara, foi brevemente e tal, me estimulou, aquela vivência, aquela fala, aqueles minutos me estimularam a me inscrever para fazer um projeto voluntário. Eu sempre quis fazer um projeto voluntário e acho que a gente se dispor a se voluntariar e a gente se dispor a se doar e a receber muita coisa em troca também. E eu sempre via os Médicos Sem Fronteiras, aqueles negócios, sempre pensava que podia de alguma forma contribuir. E eu falei com uma colega minha que era cirurgiã e que tinha ido para Médicos Sem Fronteiras, e ela me falou, não, a gente fica fazendo campanha de vacina, a gente pesa, mede as crianças, e eu pensei, putz, mas eu já tinha feito mestrado, eu já tinha uma prática em urogineco, eu quero contribuir mais na minha área, quero, sei lá, tem tanta coisa para acontecer na minha área. E eu vindo aquele cara, eu pensei, putz, na África eles devem precisar de gente para ajudar, de alguma maneira, mulheres, né, para corrigir, né, alterações em mulheres. Então eu me inscrevi num projeto voluntário na pérola da África, que é Uganda, né, ali bem no meio do mapa, ali vermelhinho. Que fica do lado do Congo, né? Bem perto. Lembro quando eu me inscrevi, ainda pensei, pô, vou passar raspando no Congo, porque eu queria mesmo era ter ido lá com um cara, com um ginecologista que eu ouvi conversar comigo em 2010. Então, e aí me inscrevi para o projeto, mas assim, me inscrevi com aquelas maneiras que a gente se inscreve para esses projetos, né? O mundo inteiro se inscrevendo para um negócio, eram 9 pessoas que iam, a gente se inscreve, né? Bota o nome lá e a gente se inscreve, voluntário. E quando eu me inscrevi, a gente acabava de ter um aborto, a nossa primeira gravidez foi um aborto, né? Isso também foi uma coisa que nos, né? Você vê, quem não tem filho, quem já vai ter filho, tem essa ideia que essas perdas machucam a gente, assim, nos marcam e acabam também nos fazendo abrir os olhos para outras coisas. Bom, eu me inscrevi mas me inscrevi e larguei ao vento, assim, né? E perto do final de 2012, eu recebi um e-mail dizendo você foi selecionado para voluntariamente ir para Uganda fazer cirurgia vaginal de fístula nas pacientes que sofrem com fístulas em Uganda. E aí nesse período que eu estava recebendo a notícia, que depois a Letícia descobriu que estava grávida, a gente estava grávida do Rafael, né? E aí fiquei aquele negócio, caramba, cara, que loucura, as coisas vêm junto. E Uganda é um país muito pobre, um país que tem índices de
de doenças tipo malária e HIV. HIV, a população é considerada como a gente na época quando a gente foi para lá, as cirurgias eram consideradas que todos os pacientes eram HIV, porque se você não valia a pena testar, de tanto era a prevalência, um dos países que mais tinha HIV no mundo na época. E a leite recém-grávida e a questão da malária e tal, um monte de desconfortos e medos. E aí eu falei, Leite, eu vou ir na volta, eu faço uma quarentena, né? Agora em tempos de quarentena, né? Eu faço uma quarentena e me vou para lá, e quando eu voltar eu faço uma quarentena e tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. Então eu fui para lá entre o Congo, o Sudão, o Quênia, a Tanzânia, ali, Ruanda, e resolvi ir e fui. É só para complementar, não só voluntário, como eu ainda paguei minha passagem para ir, então era voluntário total, assim, era mais do que voluntário. Então eu fui selecionado, cheguei lá e é um país de 34 milhões de habitantes, foi uma colônia britânica. A independência foi agora em 62, então o Brasil foi 1822, os caras independeram em 62. País muito pobre, com uma ditadura que terminou com o país pelo Idi Amin da data. Vocês têm até ouvido falar. Algumas partes aqui da apresentação vou mostrar alguns dados, algumas coisas para vocês. E é uma democracia entre aspas, tá? Desde 1996, então era uma democracia que tinha pouco mais de 10 anos quando eu fui para lá. Digo entre aspas porque uma das pessoas que eu conversei lá, que foi um motorista, o cara me falou que nas eleições, às vezes, quando eles apuram os votos, tem mais votos do que a população do país, assim, um negócio meio absurdo.